Aula 3.1. Olá meus amores, sejam bem-vindos ao canal de Estudos Bíblicos comigo, Priscila Fagundes, para mais uma aula. Sintam-se à vontade. Peguem caderno, caneta e não se esqueçam de curtir e deixar seu comentário, ok? Estamos na nossa terceira aula e falaremos sobre o poder transformador do Evangelho, apresentado no meu livro, Paulo e o Concílio. Nossa aula 3 terá que ser dividida em 3 partes que ficará da seguinte forma: Paulo e o Concílio, 3.1. Paulo e o Concílio, 3.2. Paulo e o Concílio, 3.3. É uma aula muito relevante e não tem como passar batido. Estou trazendo assuntos que nas próximas aulas vocês entenderão o porquê de muitas coisas que a palavra de Deus relata. Estamos estudando sobre a postura do apóstolo Paulo ao ver Pedro e Barnabé tratar os gentios com desdém em Atos 15,19, 41. O texto deixa transparecer que Pedro não queria ser visto com os gentios por causa de Tiago, por ser um estudioso das leis judaicas, e ele não, pois vivia como gentil. Outra hipótese seria uma possível censura de Tiago às amizades gentílicas de Pedro, que também foi considerado um dos responsáveis pela igreja primitiva judaica. O cenário atual das igrejas não está diferente. Líderes de caráter têm sido opressos por líderes mercenários, como Jesus disse que aconteceria e nos ensina a identificá-los, João 10. Nesta passagem, o ladrão não é o diabo como muitos crentes foram ensinados até hoje. O ladrão de João 10 são os falsos pastores. Jesus inicia a mensagem dizendo: na verdade vos digo. Essa frase é usada por Jesus como uma afirmação fundamental, verdadeira, amém, que significa verdadeiramente. Na metafísica, esta palavra tem o significado de fiel. Ficaria assim: verdadeiramente lhe afirmo. Nota que os ladrões, ou seja, os falsos líderes, não entram pela porta, pois não possuem a chave que é Cristo. Como herdeiros, só podemos tomar posse de uma herança deixada por Jesus, se possuirmos nosso nome no documento como herdeiros. Jesus deixa claro que para sermos herdeiros, precisamos entrar pela porta, ou seja, passar por ele, pois foi ele quem escolheu para si líderes para cuidarem de seus rebanhos. Pois estes são muitos e estão aflitos e errantes como ovelhas que não têm pastor. Mateus 9, 37, 38. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, portanto, ao Senhor da colheita que envia trabalhadores para a sua colheita. É meu povo, os assuntos por aqui pegam fogo. Uma igreja com ovelhas desnorteadas e errantes, são ovelhas que não possuem pastor, pois os pastores têm a função de orientar. Não adianta ter pasto, ter ovelhas e não passar pela porta para pastorear. Quem entra no curral das ovelhas às escondidas por sobre a cerca, é certamente ladrão e salteador. Não se irrite nem fantasie enquanto a essa palavra achando que é uma citação minha, ela é bíblica e verdadeira. Foi dita pelo próprio Jesus no versículo 1 de João 10. É muito perigoso pular etapas, meu povo. Jesus treinou pessoalmente 12 apóstolos por 3 anos, e Paulo, o derradeiro, foi experimentado por 14 anos, como descrito em sua carta aos Gálatas 2:1. A falta de experimentação tem trazido para a seara pastores prematuros e líderes despreparados. A transformação não acontece do dia para a noite. Jesus poderia ter pego 12 testemunhas, transformá-las miraculosamente da noite para o dia em apóstolos perfeitos, mas Jesus, como um perfeito mestre, usou o tempo e trabalhou em seus temperamentos para moldá-los com seu próprio exemplo. O salteador rouba o que não lhe pertence, o falso pastor negligência com o cuidado das ovelhas, e os falsos profetas ensinam as ovelhas a falarem mentiras e a fazerem performances nos altares. E os falsos mestres onde se encaixam? Vejamos alguns versículos. 1 Timóteo 4.1-2. O Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios, que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. Quando cruzamos as referências, são as mesmas da serpente. O mesmo engano foi cometido no jardim no Éden, onde Adão perde a coroa por direito legal, mas ilegítimo por Lúcifer, destituindo Adão de sua imortalidade e do seu reinado. Adão se desligou do Senhor Deus e seu sangue se torna vermelho como escarlate. Outra referência foi o espírito caído que estava assistindo à Assembleia Celeste feita para parar Acabe. Deus permitiu um espírito enganador tomar a boca dos 400 profetas de Acabe para profetizarem o que seu coração desejava ouvir, pois este era vaidoso, soberbo, ganancioso, que fedeu as narinas do Senhor. Acabe desprezou as ordenanças dadas pelo Criador a Moisés, e esbofeteou e prendeu Micaías em uma prisão por ser o único profeta dentre os 400, a profetizar o que Deus lhe ordenara.
Nenhum profeta verdadeiro terá medo da prisão ou da solidão. Os profetas, pastores, evangelistas e mestres verdadeiros preferem morrer, serem destituídos de templos humanos, do que perder a intimidade com seu Senhor. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Tiago 3:11. Não tem como usar uma máscara em casa, e outra na igreja. Meu povo, o bom pastor está vendo, e revelará para o profeta que tem compromisso com seu reino os pecados ocultos do seu povo. O dono da igreja está de olho em tudo, e sabe o que tem dentro de nossos corações. O mundo será julgado e a igreja será corrigida. Eita, é forte. Tiago 4:14-16. Mas, se em seu coração há inveja amarga e ambição egoísta, não se encobrem a verdade com vanglórias e mentiras. Porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto, antes são terrenas, mundanas e demoníacas. Pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e homens de todo tipo. Tudo começa no coração, e a Bíblia nos ensina a identificar um deslize no pecado de uma obstinação em pecar, em manipular e em omitir os fatos para não perder apoio ministerial. O líder da igreja foi exposto, mas seu coração era cheio de temor pelo mestre que o fez andar sobre as águas, e o convidou a liderar sua igreja após sua partida e se tornar assuntos aos céus. Então aquele discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro: "É o Senhor." E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica porque estava nu, e lançou-se ao mar. Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: "Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes?" E ele respondeu: "Sim, Senhor, tu sabes que te amo." Disse-lhe: "Apacenta os meus cordeiros." Tornou a dizer-lhe segunda vez: "Simão, filho de Jonas, amas-me?" Disse-lhe: "Sim, Senhor, tu sabes que te amo." Disse-lhe: "Apacenta as minhas ovelhas." Disse-lhe terceira vez: "Simão, filho de Jonas, amas-me?" Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: "Amas-me?" E disse-lhe: "Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo." Jesus disse-lhe: "Apacenta as minhas ovelhas." Pessoal, Jesus sabia quem estava escolhendo para liderar sua noiva. Jesus escolheu um amigo fiel. Pedro era fiel, assim como Barnabé. Seus caráteres foram transformados, eles foram experimentados no concílio. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: "Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna." João 7:68. Estamos encerrando o A1 de 3 do terceiro módulo, ainda faltam mais 2 aulas. Nos ajudem a propagar esse evangelho puro e simples do Senhor Jesus. O povo de Deus está perecendo por falta de conhecimento, então vamos estudar. Curta e compartilhe. Seja você um missionário de Jesus, continuem a obra que ele confiou aos seus eleitos. Até já! Como citar Fagundes Priscila 2024. Com carinho, respeito e amor. Estudos Bíblicos com Priscila Fagundes.